A estratégia, ela abandona o resultado. Durante mais de 3 décadas atuando na área da segurança pública e também da educação, eu tenho acompanhado associações representativas, bastidores políticos dos processos legislativos. Aprendi que nem sempre o palco revela onde as decisões realmente são tomadas. Existe uma diferença profunda entre aquilo que emociona a categoria e aquilo que produz resultados concretos. É justamente nessa diferença que, ao meu ver, mora uma preocupante inversão de papéis. As entidades representativas nasceram para defender os associados. A sua missão natural é reconhecer e conhecer as demandas da categoria, produzir estudos técnicos, construir bases, consensos, dialogar permanentemente sobre interesses que constituem a capacidade de transformar reivindicações em políticas públicas de resultado. Os parlamentares, por sua vez, foram eleitos para exercer a representatividade política da sociedade, fiscalizar o executivo, aperfeiçoar projetos, legislar em favor do interesse da coletividade. Entretanto, muitas vezes observa-se o fenômeno curioso. Representantes classistas passam a dedicar parte do seu capital e esforço na articulação eleitoral, política, enquanto os parlamentares assumem um papel de representatividade classista dentro das casas de leis. Eles acabam confundindo seus papéis numa inversão que não produz resultado nem efeito, e o seu efeito é perverso. Enquanto um lado busca o capital político, outro busca o protagonismo sindical. E nesse movimento perde-se aquele que deveria ser o principal objetivo, construir resultados. Ao longo dos anos percebi que outra realidade merece uma reflexão. Muitos imaginam que grandes decisões começam no plenário das Assembleias Legislativas ou Congresso Nacional. Infelizmente, a prática é muito bonita. As partes das propostas nascem muito bem antes. Os projetos de carreiras, planos de cargos de salários, reajustes e reestruturação administrativas, até medidas que restringem direitos da grande maioria, são concebidos dentro dos corpos técnicos da Secretaria dos Jogos, dos planejamentos, das procuradorias, dos gabinetes responsáveis pela formulação de políticas públicas. É ali que o texto começa a ganhar forma. É ali que os pareceres são construídos. É ali que as estratégias são definidas. Quando uma proposta chega nas casas de leis, frequentemente ela já vem completa, acompanhada de sustentação política e voto suficiente para ser aprovado. É nesse momento que pedimos vistas, emendas, discursos inflamados podem cumprir um papel democrático muito bonito, importante, porém não surte resultado. Muitas das vezes é insuficiente para alterar projetos e cuja construção ocorreu meses, dias e anos nos bastidores da administração pública, nos corpos técnicos. Talvez justamente aí que esteja um grande equívoco estratégico de muitas lideranças. Investe enorme parte das suas energias nas manifestações públicas, atos simbólicos, passeata, discursos emocionados, inflamados, mobilizações de grande impacto visual, porém sem resultado. Esses momentos possuem seu valor realmente, mobilizar pessoas, fortalece o sentimento de pertencimento, porém não traz resultado. Chama a atenção da opinião pública, entretanto, quando não são acompanhados de uma estratégia consistente, diálogo técnico, institucional, ocorre risco que transformam apenas em espetáculos e proselitismo dentro da área da política. As políticas de resultado exigem menos holofote e mais presença, onde decisões começam a ser transformadas em resultado. Exige uma capacidade de dialogar tecnicamente juntamente com quem produz estudos para resultado. Existem argumentos jurídicos, econômicos, administrativos. Exige relacionamento institucional permanente e não apenas mobilização durante períodos de crises ou de eleições. Quem conhece estratégia sabe vencer batalha, não depende apenas de força demonstrado diante do inimigo. Sun Tzu, na arte da guerra, ensinava que a maior vitória é aquela que construímos antes mesmo do combate acontecer. No campo político, essa lição permanece atual, hoje como nunca. Quem participa da elaboração de projetos frequentemente influencia muito mais do que quem apenas tenta modificá-los, perder de vista e fazer discursos inflamados quando já estão prontos. Também Maquiavel observa que o exercício do poder exige compreensão da realidade concreta, leitura dos interesses do jogo, da capacidade de agir estrategicamente, ignorando as decisões realmente são tomadas significativamente, disputar apenas a aparência, o poder, deixando escapar a essência daquilo que pode produzir resultado. Ao mesmo tempo, a velha política do pão e circo, descrita ainda na Roma Antiga, continua concentrado
no espaço de diferentes épocas. Os espetáculos muitas das vezes ocupam lugar, principalmente no proselitismo dos anos eleitorais. O debate qualificado, a emoção substitui o planejamento, a esperança renova cada ciclo. A cada ano temos promessas, promessas e mais promessas. E eles estão no poder e querem se eternizar. Essa repetição lembra de certa medida do antigo desenho da Caverna do Dragão, quando o episódio surgia uma nova promessa de saída e os personagens acreditavam estar cada vez mais próximos do destino final, porém não chegavam. No entanto, o término da história continuava de uma forma cíclica, que eles estavam todos presos no mesmo ciclo e alinhados na esperança de que o episódio seguinte eles se mudariam realmente. É como se acontecesse naquela questão do grande mito, né, das cavernas de Platão. Talvez a maior reflexão hoje esteja, enquanto continuarmos concentrando nossas expectativas apenas nas votações finais, nos discursos de plenários, nas manifestações de grande repercussão, continuaremos olhando para o fim do processo e ignorando verdadeiramente o início. A política de resultado começa muito bem antes da votação dos processos nas casas de leis. Ela nasce da inteligência, da estratégia, da competência técnica, de um diálogo institucional, da capacidade de influenciar na elaboração das decisões antes que elas se tornem praticamente irreversíveis. Mais importante é escolher quem fará o discurso. Mais importante do que escolher quem está no plenário fazer discurso, o mais eloquente é compreender quem participa da construção das decisões realmente mudam a vida das pessoas. Essas talvez seja a diferença entre alimentar expectativas, produzir transformações. Eu sou professor subtenente Acioli, falando diretamente para o Papo Sem Rodeio. Esse ano teremos eleição, abra seu olho. Passe a pensar em pessoas que articulam de uma forma responsável, que buscam resultado. E não se esqueça que um dia, depois da eleição, acabam-se as mobilizações, acabam-se as passeatas, acabam-se os discursos inflamados e todos voltam à mesmice do conforto e não tendem a partir para o grande confronto das mudanças. As minhas continências.